Seja bem-vindo a mais uma aula de interpretação de textos da FGV. Hoje nós vamos estudar as estratégias de persuasão da FGV. Você vai ver de uma maneira bem prática o que a banca pede nas provas, o que ela quer quando ela pergunta a estratégia utilizada pelo autor. E já, né, eu vou te mostrar isso nas questões, o estrago que a gente vai fazer nas questões. Inicialmente, eu quero trazer a teoria. Então, eu apresento a você a teoria de maneira bem clara, bem simples, objetiva. Logo em seguida, vamos treinar com exercícios que eu trouxe aqui, exercícios de fixação, retirados de provas da FGV. E, ao final, questões de concursos. Tudo bem? Então, o que seriam essas estratégias, né, que a banca chama de estratégias de persuasão? Persuadir é convencer alguém sobre algo, por meio de argumentos, legítimos ou não. Vale tudo, né? Legítimos ou não. Ou seja, utilizar estratégias comunicacionais eficazes para induzir determinada pessoa a aceitar uma ideia, atitude ou mesmo fazer algo. Então, isso é persuadir. Ontem eu estava numa aula ao vivo, muitos alunos ali, e um deles comentou, para mim, as piores questões da FGV são aquelas em que ela traz os textos publicitários. Um aluno comentou. E eu gosto muito de prestar atenção ao que o aluno fala, porque só entendendo a dificuldade do aluno é que eu consigo ajudar. E aí ele comentou, eu sempre erro aquelas questões de textos publicitários da FGV. E aí eu pensei, na verdade, do que ele está falando? Ele está falando disso aqui. Nós vamos agora treinar com questões em que a banca traz textos, muitas vezes publicitários, não são só textos publicitários. Você vai ver que há provas aí que a banca usa essas estratégias e os textos não são publicitários. Mas o que eles têm em comum? O objetivo de persuadir. O objetivo de de induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, enfim. Eu já te adianto que não é difícil. O problema é você ir para uma prova da FGV sem conhecer isso. Você vai ver que nas questões, a banca, ela utiliza uma maldade que é colocar alternativas, inserir alternativas para o leigo. O leigo que vai marcar por intuição. Ele fala assim, eu tô achando que é a B, porque a B faz sentido. Não, essas estratégias, elas são técnicas de persuasão. Você tem que conhecer, elas têm nome, existe uma técnica para usá-las. E quando você as conhece, você deixa de achar as questões difíceis, porque você começa a entender o que há por trás das questões. O que você não pode é ir para uma prova da FGV sem conhecê-las. São quatro as estratégias de persuasão. Você vai ver que são só 4. E você vai ver o estrago que a banca faz com essas 4 estratégias. Vem. Intimidação pelo medo. Intimidar pelo medo é usar argumento, o nome já diz, não é? Medo. Usar argumento que cause temor ao interlocutor. Bom, como eu já quero te preparar para as questões, eu já vou, diante dos exemplos, diante de cada exemplo, o que eu quero fazer aqui contigo? Você vai fazer comigo também, você vai pegar aí a sua caneta. Diante de cada exemplo, a gente vai destacar a tese. Então, vamos colocar sempre a tese entre colchetes. E, na sequência, a estratégia utilizada para a tese. Porque entenda o que você está vendo aqui, presta atenção. Todos esses textos, eles têm tese. O que é tese? Tese é um ponto de vista que o autor defende. Só que o autor, para persuadir você a aderir àquele ponto de vista dele, a concordar com ele, ele usa estratégias. Você faz isso direto, as pessoas fazem isso com você, né? E isso não é só na propaganda. As pessoas têm um ponto de vista, elas querem que você concorde, siga aquele ponto de vista, elas vão usar estratégias de persuasão. Então, diante de cada alternativa e de cada exemplo, eu já vou aproveitar e já vou começar a treinar contigo. Você vai colocar a tese entre colchetes, depois você vai identificar aqui comigo uma estratégia a estratégia utilizada pelo autor. Então, a tese a gente coloca entre colchetes, a estratégia a gente sublinha. Vamos fazer esse código? Então, vou repetir. Tese, você vai colocar entre colchetes, que é o argumento que se quer ali convencer. E a estratégia, então a tese eu vou colocar entre colchetes, e a estratégia
de persuasão, eu vou sublinhar, para você começar a separar uma da outra, tá bom? Então, ó, no primeiro caso, deve-se economizar água. Então, veja, essa aqui é a tese. Então, a tese é a ideia que se quer defender. Então, ele quer o quê? Economizar água, economia de água. Qual é a estratégia que se usa? Ela pode acabar. Tá, pronto, achei a estratégia. Agora, eu olho para a estratégia. Quando eu digo que ela pode acabar, eu estou produzindo temor. Temor do fim da água. Então, é o que a gente chama de intimidação pelo medo. Tudo bem? Vamos à próxima. Intimidação pelo constrangimento. Usar argumento que desvalorize a imagem do interlocutor, causando vergonha. Então, vamos lá, ó. Constrangimento tem a ver com desvalorização da imagem do interlocutor. Ou seja, constrangimento é vergonha. Então, você diz assim, ó, não dê vexame, vista-se de acordo com a moda. A tese o que ele quer? A tese, lembra, é a ideia que se quer trazer ali e se convencer daquilo, não é? Então, a tese vista-se de acordo com a moda. Então, é isso que ele está querendo defender. Então, assim, é para você comprar aquela roupa, usar e ficar na moda. Tá, qual é a estratégia que ele utiliza? Agora ele inverteu, ele começou pela estratégia, ó, não dê vexame. Quando ele fala não dê vexame, ele não está tentando constranger a pessoa, ou seja, intimidá-la pela vergonha. Então, isso é o que a gente chama de intimidação pelo constrangimento. Entendeu? Acho que o mais importante aqui, no que eu posso ajudar? Eu posso ajudar fazendo isso com você. Fazendo você ler os textos, entender o que é tese, entender o que é uma estratégia, porque sem isso, você não consegue encarar as questões da banca. Então, tá conseguindo fazer isso comigo? Então, vamos à terceira estratégia. Terceira estratégia aí de persuasão, que é sedução. Estratégia de sedução. Usar argumento que valorize a imagem do interlocutor. Então, sedução tem a ver com valorização da imagem do interlocutor. Normalmente apelando para a vaidade. Então, vamos lá. Vamos ao trecho. Ele diz: compre esse carro. Essa é a tese. Tese é a ideia que se quer defender. Então, ele está defendendo a ideia que se quer aí é persuadir a uma compra, né? Então, isso é um texto publicitário. Agora, veja, qual foi a estratégia utilizada para isso? Ó, seja um homem elegante de sua família. Veja que o que está se usando aqui, apelando o quê? Para vaidade, homem elegante. Todos esses exemplos eu retirei de provas da FGV, tá? Então, todos. Ó, esse aqui eu me lembro até de qual é a prova. Então, entendeu? Então, é sedução por vaidade, tá? Por fim, sedução por sentimentalismo. Olha, as pessoas vivem fazendo isso daí com você, tá? Então, você vai também começar a ficar mais esperto. Então, sedução por sentimentalismo desculpe, estratégia, né, de persuasão por sentimentalismo é aquela que ocorre quando argumenta-se de modo a comover o interlocutor. Então, ela apela para a comoção, para os sentimentos. Foi o que a banca trouxe na prova da CGU. A prova da CGU foi uma coisa, essa questão, você vai ver, você vai fechar a aula comigo falando dela. Na prova da CGU, a banca trouxe uma questão de sentimentalismo, que foi demais. Era para você achar... Eu não vou nem adiantar, mas não vou nem falar porque a gente vai ver a questão já já. Mas, assim, é você olhar para o texto e perceber que o autor não está usando a razão para convencer. Ele está usando a emoção. Ele quer tocar os sentimentos do interlocutor. Então, veja, ó. Então, primeiro vamos ver a tese aí, no exemplo, ó. Professor, se eu for reprovado, não terei mais chance alguma de subir na vida. Bom, qual é a tese? A tese é convencer o professor a passar de ano. A tese aparece logo no início da frase, porque ele diz, professor, se eu for reprovado, entendeu? Então, já está falando aí, a ideia que ele está defendendo, eu quero passar de ano. Tá, aí qual é a estratégia que ele usa? Não terei mais chance alguma de subir na vida. Repare que quando você consegue separar a tese da estratégia, fica bem mais fácil. Por isso que eu acho importante fazer isso. Aí,
Nessa estratégia, quando ele diz não terei mais chance alguma de subir na vida, quando ele diz chance alguma de subir na vida, tá vendo que isso aqui, ó, não terei mais chance, isso tem a ver com o quê? Sentimentalismo. Então ele não está trazendo a razão, né? Ele não trouxe argumentos baseados na razão. Ele poderia ter usado argumentos baseados na razão, dizendo, olha, eu tenho condições de passar de ano, olha, as minhas notas não foram tão ruins se você pensa. Ele não trabalhou com fatos, ele trabalhou com a emoção. Entendeu? Então são essas as 4 estratégias que você vai ver e o estrago que você vai ver que a banca faz com elas. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Agora, vamos às questões de concurso. Questão 1. Essa aí foi TCE do Piauí. Vamos continuar daquele jeito, né? Achando a tese, depois identificando a estratégia utilizada para persuadir o interlocutor. Primeiro a tese, depois a estratégia. Tese e estratégia. Vamos achá-las. Aqui ele diz, antes que comecem os mimimis, um aviso. Não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam. Primeiro procure a tese, tente entender. O que é tese, Adriana? Tese é a ideia que ele quer defender. Você nunca vai descobrir a tese logo de cara, você tem que ler até o final para achar a tese. Leia até o final, ó. Antes que comecem os mimimis, um aviso, não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam. A decisão de enviar mais de 4.000 substâncias tóxicas para dentro do corpo e correr o risco de morrer precocemente com câncer na boca, laringe, estômago ou pulmão é pessoal. Só não soltem fumaça na cara de não fumantes. Combinado? Repare que a tese vem no início e no final. Vem no início e no final. Repare, né? Ele mostra no início, não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam, né? E no final ele fala, ele retoma a tese, ó, não soltem, ele não tem contra, ele não tem nada contra, mas ele não quer que fumem perto dele. Ó, não soltem fumaça na cara de não fumantes, combinado? Então a tese é convencer os fumantes de terem educação e respeito pelos não fumantes. Achei a tese. Agora que você achou a tese, fica mais fácil. Procure a estratégia que se utilizou. Então, veja, aí a estratégia está aí, ó, no meio disso. Ele fala enviar mais de 4.000 substâncias tóxicas para dentro do corpo, correr o risco de morrer precocemente com câncer na boca, laringe, estômago ou pulmão. Então, concorda que ele está apelando para quê? Concorda que ele está amedrontando câncer, etc. Aí, o que eu vou te falar? Tente resolver essa questão sem conhecer as técnicas. Você vai ter vontade de marcar várias. Você entende o que eu falei no início da aula? Que não dá para ir para uma prova da FGV sem conhecer essas técnicas. Porque você vai ter vontade de marcar várias alternativas. Mas quando você conhece as técnicas, você já vai com mais frieza para a questão. Você acabou de ver, essa estratégia tem o objetivo de amedrontar. Então vem. Aí ela diz, ó. Como outros textos de campanhas contra o tabagismo, o texto 2 também tenta convencer pessoas a não fumar. O argumento básico do autor do texto é, letra A, constrangimento social sobre os que não fumam. Veja, o constrangimento que se quer aí promover, sim, até há um constrangimento. Mas não é sobre os que não fumam. Não é um constrangimento sobre... Na verdade, ele está querendo... Ele não está falando dos que não fumam. Ele está falando dos que fumam. Então, não pode ser a letra A. Entendeu? Ó, presta atenção. Ó, ele não está querendo falar do constrangimento sobre os que não fumam. Entendeu? Então, a letra A está fora. Isso porque você acabou de ver qual é a estratégia que ele usou.
Ele usou uma estratégia de falar de câncer, de doença. Então, veja, isso é mais do que constrangimento. Constrangimento tem a ver com vergonha. Lembra que constrangimento é vergonha? Foi aquele exemplo da corega, da dentadura. Constrangimento é vergonha. Então, não é um mero constrangimento. Então, não gostei nem do início. Você está entendendo? A letra A. Muita gente marcou a letra A na prova. Mas ele não falou de vergonha. Ele está falando de medo. B. A condenação universal dos fumantes. Bom, primeiro, não é universal. Por que não é universal? Porque lá no texto, ele diz assim, volte ao texto comigo. A decisão de enviar mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então, quando ele fala em decisão, essa decisão não é universal, é individual. Então, a condenação não é universal. A decisão no texto é individual. Ele está falando de cada um. Então, a letra B não faz sentido. C. A situação de vergonha pública porque passam os fumantes. Você está entendendo? Então, ó, dá vontade de marcar várias. Dá vontade de marcar várias. Porque a pessoa fala que vergonha, hein, fumando. Aí você fala assim, que vergonha. Tem vergonha não? Mas não é isso. Você já viu lá a estratégia. Volte ao texto. Substâncias tóxicas, morrer precocemente. Isso não é vergonha, isso é medo. Resposta, letra D. A intimidação dos fumantes por alusão a possíveis doenças. Resposta, letra D. Porque quando ele diz intimidação dos fumantes por alusão a possíveis doenças, essa intimidação é uma intimidação por medo. Resposta, letra D. Entendeu? E a letra E? O problema do encaminhamento a vícios mais graves. Pura extrapolação. O texto não fala de vícios mais graves. Então, a FGV queria o argumento básico do autor do texto para defender a tese. A resposta é letra D. Você acabou de ver que a tese é convencer alguém a não fumar perto de quem não fuma, dos não fumantes. E qual foi a estratégia? Intimidar os fumantes por medo, por alusão a possíveis doenças. Então, é uma intimidação por medo, atemorizando com a ideia de que eles podem morrer precocemente. Questão 2, mais uma, a gente está treinando com estratégias de persuasão, principalmente, que aparecem principalmente em textos publicitários, a banca adora. Questão 2, os maços de cigarros trazem o seguinte texto. Então, vamos ao texto, ó. As autoridades sanitárias advertem que o tabaco prejudica seriamente a saúde. Fumar provoca câncer, bronquite crônica e outras enfermidades pulmonares. A vantagem da FGV é que você vai treinando com as questões e você vai vendo que elas são muito parecidas. Confie nisso, confie nisso. Primeiro, ache a tese comigo. A tese, ó, cadê a tese? As autoridades sanitárias advertem que o trabalho prejudica seriamente a saúde. O trabalho prejudica a saúde, então essa é a tese, achei a tese. E qual foi a estratégia que ele utilizou? Qual foi? A estratégia vem logo depois. Fumar provoca câncer, bronquite crônica e outras enfermidades pulmonares. Pronto. Aí, agora que você conhece as técnicas, olha agora para essas alternativas. A banca diz, esse texto, para conseguir que algumas pessoas deixem de fumar, apela para. Então, apela é a estratégia que ele utilizou. A banca quer saber a estratégia. Letra A. Autoridade pública. Muita gente marcou a letra A. Muita gente. Porque o que eu falo, a pessoa que vai sem noção, ela tem vontade de marcar tudo. Porque quando a letra A fala de autoridades sanitárias, ó, autoridades sanitárias advertem. Então, muita gente foi lá e marcou a letra A, está apelando para a autoridade pública de saúde, que são as autoridades sanitárias. Só que a banca não perguntou isso, ela queria a estratégia de persuasão.
E autoridade não é estratégia nenhuma. Ele apenas citou a autoridade ali. Ali era apenas um testemunho de autoridade. Entendeu? Tá, isso aí, o tabaco, né? Isso aí, fumar. Então, fora. Letra B, tabaco. Eu falei outra coisa? Eu não falei tabaco, não? Alguém corrigiu. Tabaco, professor. Eu falei outra coisa. Gente, eu não falei tabaco? Eu falei o quê? Cigarro? Enfim. B. A alta despesa trazida pelo vício. Alta despesa, o texto nem fala disso. Extrapolação. C. O aspecto estético do mau gosto. O texto não fala de estética. Resposta à letra D. Atemorização em relação a doenças. Então, ele está falando... Então, você entendeu? Mas na prova a galera toda marcou letra A. Só que a resposta é a letra D. A letra A não responde ao enunciado. A estratégia que se utilizou foi a estratégia do medo. E a letra E? O incômodo social. O texto não fala disso. Entendeu? Extrapolação. Eu falei trabalho? Tá bom. Imagine, aos 70 anos, vocês vão estar falando... Vocês não vão estar, porque vocês já vão estar aprovados, né? Eles vão falar assim, Adriana... Tá bom, a gente continua assistindo aula com ela porque a gente gosta dela, mas ela tá lendo tudo errado. Muito obrigada, viu? Eu não sabia que eu tinha falado do trabalho. Gente, o trabalho... Olha, o pior é o resultado final. Autoridades sanitárias advertem que o trabalho prejudica seriamente a saúde. Que isso, gente? Eu amo trabalhar, não quis dizer isso, não.